Nós estamos falando sobre frutos do Espírito e nós queremos continuar nessa noite. Nós viemos falando aí, parece que eu e o Gustavo, a gente se combinou, Gustavo. Eita glória. Porque isso aqui não é meu, entende? Isso daqui não existe uma preparação humana, isso aqui existe o Espírito Santo agindo na palavra e direcionando louvor para que o seu coração possa encontrar uma direção. E nós juntos, através desse alinhamento, desse direcionamento, possamos seguir a Jesus Cristo da melhor maneira possível. É por isso que nós viemos à igreja. Nós não viemos à igreja simplesmente pelo um ato religioso ou pelo um ato social. Eu sou cristão, logo eu sirvo a Jesus lá no Resgate de Vidas, então é domingo, é dia de culto, eu tenho que ir lá. Não, não é por esse princípio que nós pregamos e nem falamos. Eu estou aqui, na verdade, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada à minha pessoa nessa noite. E eu quero receber. Você quer receber uma palavra nessa noite? Gente, a gente bate muito nessa tecla e eu não posso começar a não falar sobre isso. Hoje é domingo. E ser crente aqui, olha para o irmão do teu lado, cara. Ele tomou banho, ele trocou de roupa, ele tá bonitão, né? Os irmãos fizeram um tupetinho, né? As irmãs pentearam, deram aquela escovada no cabelo. A criançada tá bonita. Não, irmão, aí pega leve pro nosso mano lá, que ele tá brilhoso hoje, glória a Deus, aleluia. E nós estamos em família, isso é bom demais. Só que verdadeiramente, sabe quando que nós vamos seguir a Jesus? Quando nós vamos ser cristão mesmo, de verdade? Sabe quando nós vamos expor aquilo que nós estamos aprendendo aqui? Amanhã. Ou depois desse horário, desse culto aqui. Porque nós vamos encontrar uma realidade lá fora. E pensa comigo que o Gustavo, ele começou falando sobre estações, e se você notou hoje, eu e minha esposa estavam conversando, como um bom paranaense, Gustavo, a gente estava comentando que hoje foi atípico Curitiba. Começou frio, daqui a pouco esquentou, daqui a pouco choveu, daqui a pouco esquentou de novo, daqui a pouco esfriou e esquentou muito essa tarde, o sol brilhou. E quando a gente estava vindo para cá, eu disse, eu vou colocar uma camisa um pouco mais quente, porque vai esfriar, e eu estou morrendo de calor. E assim é na presença do Senhor. E muitas vezes nós não estamos, preparados para essas oscilações, de momentos da nossa vida. E o Gustavo, quando abre o culto nessa noite aqui, ele vem falar sobre estações, ele vem falar sobre esses momentos. E nessa noite eu quero dar continuidade àquilo que nós estamos pregando aqui na nossa série sobre frutos do Espírito. E eu quero pregar sobre um fruto, o segundo fruto do Espírito, que fala em Gálatas 5:22, que é a alegria. E a gente fala sobre alegria e a gente acha que a alegria é só quando a gente está com sorrisão, porque as contas estão pagas, está tudo dando certo, lá em casa eu estou só love, está tudo legal, então eu abro o meu sorriso e eu vivo a alegria. E não é isso. Nós vamos entender um pouco mais sobre a alegria fruto do Espírito Santo nessa noite. E eu quero conversar com vocês sobre isso. E só que eu quero que você tenha um entendimento que não adianta eu falar se você não tiver com o coração aberto para ouvir. Pastor, eu ouço com meus ouvidos. Não, você ouve com o teu coração. Porque se você estiver sensível à voz de Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Eu estava escutando uma mensagem hoje e a pessoa me falou, deu um exemplo, e eu achei esse exemplo magnífico. E eu queria passar para vocês. Imagine você nessa noite no meio de uma natureza, no meio de uma floresta. E no meio dessa floresta você ouve muitos barulhos. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Só que você está caminhando e você está escutando todos esses barulhos, os pássaros cantando, as árvores se mexendo, o vento soprando. E de repente você chega perto de uma cachoeira. E a cachoeira, ela tem algo muito lindo, porque ela cai, né? É aquela água caindo, aquela natureza plena. Meu Deus, como é lindo uma cachoeira. Só que quando ela cai, ela faz um estrondo, um barulho muito forte. Quando eu me aproximo nessa cachoeira, o som da natureza desaparece e sobressai o som da cachoeira. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando nós estamos pertinho do nosso Deus, o som que está fazendo as estações não impedem mais o meu gozo, a alegria da minha alma, porque tudo que eu escuto é a voz do meu Deus dizendo, fica firme aí, cara, eu estou pelejando por você.
Então eu queria, sabe, que nessa noite, eu quero orar antes de ministrar nessa noite com você, eu queria que você desse um comando para o teu coração nessa noite, dizendo, cara, fica ligado, porque eu vim pegar aqui uma mensagem, porque a minha semana vai ser de alegria no Senhor. Você concorda com isso nessa noite? Então eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite, coloca a mão no teu coração e nós vamos orar. Então pede isso, sabe? Dá um comando para o teu coração nessa noite dizendo, Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui, nós estamos na tua casa e nós te adoramos, nós celebramos a tua vontade, nós celebramos quem tu és, mas agora em nome de Jesus, Senhor, eu quero falar com o meu coração, com o coração dos teus filhos que estão aqui, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento para saber, Pai, o que tu queres conosco nesta noite. Nós te adoramos porque em tudo tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você abre a tua Bíblia, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 22, e eu quero dizer para vocês que nós vamos ficar um tempinho trabalhando sobre isso. Quando nós estávamos orando, pedindo direção para Deus, sobre os assuntos que nós íamos relacionar aqui, eu confesso para vocês que às vezes a gente quer pegar um texto e quer meio que correr sobre ele, sabe? E às vezes o Espírito Santo, ele olha para, para um pouquinho, disserta sobre isso, conversa com o povo sobre isso, porque muitas coisas começam a passar diante dos nossos olhos e a gente acaba não entendendo o que o Senhor quer falar, né? Então vamos estudar, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, amém? Você abriu? Glória a Deus. Diz assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Lembra que nós falamos sobre isso? O último culto? Aí umas traduções vão trazer gozo, outras vão trazer alegria. Amém? Tá aqui, tá? Gozo. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. E essa noite eu quero falar sobre alegria. E falar sobre alegria, meu irmão, muitas vezes prejudica o nosso estado daquele momento que nós estamos vivendo. Porque eu não sei você, mas quando eu procurei Jesus, eu não procurei com um sorrisão nos lábios, eu não procurei saltando de felicidade. Eu procurei Jesus porque eu precisava dele, e aquilo que eu precisava dele, ninguém poderia me dar. Era simplesmente um ato onde que eu não conseguia mais me encontrar. Eu não conseguia um estado de felicidade e procurava uma alegria, uma razão por viver. Ah, pastor, mas, poxa, você viveu esse modo, eu só tinha 14 anos e já pensava dessa maneira. Porque eu olhava os meus pais, a vida que os meus pais estavam levando, e eu olhava para tudo aquilo e pensava comigo, meu Deus, eu não quero copiar isso para a minha vida. Eu não quero viver vivendo aquilo que os meus pais estão vivendo. Eu não quero viver a maneira que eu estou vendo a minha casa agora se levantar. E nós encontramos em Cristo, eu ainda era muito jovem, mas eu tenho a nítida lembrança que nós encontramos em Cristo algo que em nada nós poderíamos encontrar. Eu venho de uma família cristã, e meu pai, antes de aceitar Jesus, não o conhecia, não vivia e tentou procurar alegria em tudo quanto é tipo de coisa que vocês pensarem. Se tornou alcoólatra. Então, imagina só. Meu pai foi sargento da PM aqui de Santa Catarina, trabalhou em Tijucas muito tempo. E a nossa casa era uma casa direcionada pelo um comando militar. A minha esposa, ela dá muita risada que às vezes, até hoje, eu ainda trago alguns traços disso na minha vida. Só quem é filho de militar vai saber o que eu estou falando, irmão. E às vezes você tem que dizer assim, sabe, ser chamado pelo nome, ou tu chama alguém pelo nome, e você vai olhar e dizer assim, senhor? Sim, senhor? E isso, não estou falando que isso seja ruim ou bom, eu estou falando que cada um tem um modo de vivência. Mas eu vi o meu pai, por mais regrado que a vida dele era, porque a vida de um militar é uma vida bem regrada, ele passear por estações, por situações de muito desespero. Ele passou por situações a qual a única alegria que ele encontrava era no álcool. E eu me lembro que o meu pai, ao levantar, eu tinha 4 horários no meu dia para buscar a sua carteira de cigarro e o seu litro de cachaça. Isso foi muito terrível para a minha vida naquele momento. Porque você imagina agora a responsabilidade de uma criança
e eu estou falando ali entre os meus 8 aos meus 10 anos, uma responsabilidade de uma criança se levantar sabendo que ele tem 4 horários para ir até a venda mais próxima da sua casa, comprar uma carteira de cigarro e trazer junto com uma carteira de cigarro 1 litro de álcool para seu pai se alegrar. Porque a única coisa que trazia alegria para ele naquele momento era aquilo. Então não é uma vista muito legal. E quando eu estava hoje à tarde pensando, o Senhor estava ministrando no meu coração sobre o que falar nessa noite. E falar a verdade, isso é uma coisa tão longe já da minha vida, é tão passado, isso é tão antigo já na minha vida, que muitas vezes eu não relato isso, eu não comento sobre isso, porque isso foi uma coisa que nós vencemos em Cristo Jesus dentro da nossa casa. Mas aí o Senhor tocou no meu coração dizendo, para você, pode ser que essa estação, que esse tempo, ele já mudou na tua vida. Mas quantos que ainda vivem isso? E quando a gente fala de alegria, você pode até estar ouvindo esse painel, vendo esse painel aqui lindo, né, escrito alegria, essa cor alegre, e você está dizendo assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Porque a minha vida é só tristeza. Às vezes você está vendo eu tentar falar sobre esse tema, e você está com a tua mente já travada e dizendo, cara, o que eu vim fazer nessa noite aqui, se a minha vida é só uma produção contínua de amargura? O que eu vou querer saber de alegria se nada me motiva a me alegrar? Então, por isso que eu comecei falando sobre aquilo que eu já passei. Nós trabalhamos num centro de recuperação há 25 anos, desde 1996. Quem congrega aqui sabe, já passamos mais de 16 mil pessoas naquele lugar. Todos eles relacionados a álcool e droga. E se você chama qualquer menino daquele, qualquer homem daquele, e conversa com ele, principalmente na chegada, todos eles, sem exceção, vão falar que não conhece o que é alegria. Ah, pastor, mas eles viviam em festas, eles viviam nas drogas, e essa droga, sabe, traz uma alegria. Não, ela não traz alegria. E é sobre isso que eu quero conversar com você, porque nós confundimos muitas vezes alegria com felicidade. Felicidade é um estado emocional. Vou tentar dar um exemplo aqui para que você possa pegar isso no teu espírito. Às vezes chegam os irmãos, e hoje eu tive esse momento de felicidade no meu coração, que os irmãos às vezes vêm para nós e contam, pastor, troquei de carro, pastor, e uau, eu estou aqui, eu estou feliz, olha meu carro, olha como é que ele é da marca tal, e abre a porta, e tu senta, e tu vê a felicidade da outra pessoa, e tu compartilha daquela felicidade. E essa felicidade, ela não está relacionada ao que você está vivendo, mas sim por aquele momento de que você adquiriu aquela situação, aquele veículo. Então, muitas vezes a gente começa a perceber e trazer para a nossa vida que tudo é um estado emocional. E eu quero te dizer, fruto do Espírito não tem nada a ver com o estado emocional que você vive. Por isso que o mundo, ele não entende a felicidade de um cristão. O mundo, ele não consegue ter a compreensão do estado emocional de um cristão. Por quê? O crente vem para a igreja, ele chora sorrindo. Você está comigo? Glória a Deus. O crente vem para a igreja, cara, e ele, assim, ó, ele está cheio de problema. Às vezes o filho, a filha não está legal como ele queria. Às vezes as contas não estão legais. Às vezes está desempregado. Às vezes na segunda-feira tem um monte de coisa para resolver, mas ele está aqui louvando ao Senhor. E a pessoa vai olhar, ele vai dizer, meu Deus, esse cara só pode ser pirado. Porque eu conheço a vida dele e sei que a vida dele não está legal. E por que ele sorri tanto? Por que ele transparece uma alegria? Porque essa alegria, ela não é dominada pelo meu estado emocional, ela é dominada pelo meu espírito. O fruto do Espírito é uma marca de Deus na nossa vida. Fruto do Espírito é algo que Deus me dá de presente quando eu aceito Ele, quando eu confesso a nossa fé. Quando eu chego, para ele, digo, Jesus, através daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu te aceito, eu começo a crer em ti, eu começo a acreditar em ti. Então, através do amor dele, ele coloca o amor sobre a nossa vida. Depois do amor, ele coloca a alegria. Pastor, mas parece que não é o meu momento agora.
Parece que não é o meu momento agora. Eu aceitei Jesus, eu compreendo o amor de Deus sobre a minha vida, mas parece que, sabe, que eu não consigo compreender. E o Gustavo, ele foi muito feliz em falar da árvorezinha dele plantada na frente de casa. Glória a Deus que nessa noite, mesmo que tudo que eu esteja falando para você ainda, por mais que ainda não seja o estado que você está vivendo nesse momento, mas que você tenha fé suficiente para esperar a estação certa vir sobre a sua vida, porque eu quero dizer, aquele que foi plantado à beira, sabe, desse riacho, dessa fonte de água viva, não importa a estação, no tempo certo, vai renascer, vai florescer e vai frutificar. Existe um tempo determinado para todas as coisas, você está me entendendo nessa noite? E às vezes você chegou aqui, você está pensando assim, pastor, mas parece que esse tempo está tão prolongado. Aí existem algumas coisas que eu e você precisamos fazer para que essa estação ela possa mudar. Pensa comigo, você usa jaqueta quando é ali 20 de dezembro, maior calorão, 30 graus, você pega uma jaqueta do teu guarda-roupa quente e coloca sobre você? Não, você não faz isso. Por quê? Assim como Eclesiastes vai falar que é um tempo determinado para todas as coisas, na nossa vida nós temos que ter esse entendimento. Então muitas vezes nesse momento agora, não é o momento de florescer. Não é o momento em que os galhos, sabe, sairão para fora e farão uma grande sombra na frente da sua casa, assim como a árvore do Gustavo. Mas quem sabe é o momento em você preparar essa raiz, preparar, sabe, esse fundamento sobre a sua vida, preparar aonde você está sendo plantado, para que quando você cresça, você nunca mais precise renascer novamente. Porque nós renascemos uma vez só em Cristo. Sabe, nós nascemos pela graça de Jesus. Jesus, ele veio manifestar o reino do Pai dele aqui, ele veio viver como eu e você. Pensa só comigo que é como se fosse o seguinte, ele deixa a sua glória, ele se desveste do poder que ele tinha como Deus. Ele tira toda a sua glória de dentro, deixa lá, e desce aqui e nasce como eu e você. E isso, às vezes, nós não prestamos atenção, nós até falamos muito sobre isso, mas nós não entendemos esse mecanismo. Porque quando nós falamos da pessoa de Jesus, e se você vê dentro da igreja evangélica, a gente fala muito sobre Jesus, porque nós estamos aqui por Ele, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui por Ele, nós falamos muito dele, você acha e você começa a entender que esse Jesus era um cara tipo um super-herói. Era um cara parecido com aqueles desenhos da Marvel. Ele tinha poderes sobrenaturais, e eu quero te dizer que não. Porque a Bíblia vai falar que ele deixou toda a sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo. Por quê? Para que eu e você não tivéssemos dúvidas que nós somos capazes de vencer. Por isso que ele fala, olha, fica ligado, porque no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por dias que vocês não vão querer sair da cama. Vocês vão passar por momentos que o sorriso ele não vai brotar no seu rosto. Vocês vão passar por situações em que a alegria, ela parece que ela sumiu da sua vida. Só que sabe o que ele continua, esse versículo, ele continua falando, ele diz assim, tem de bom ânimo. Você entendeu que para gerar o fruto do Espírito, da alegria, existe um mecanismo que você precisa produzir? Pastor, não entendi esse negócio. Não existe, num estado de espírito, eu sou motivado por algo que acontece. Na felicidade, e como eu contei o testemunho, eu preciso de uma boa notícia ou de algo positivo acontecendo na minha vida para ser gerado uma felicidade. Mas o fruto do Espírito não é dessa maneira, porque o fruto do Espírito está na minha natureza. Independe da estação que eu estou vivendo. Independe de como eu estou vivendo. Independe de qualquer maneira de tudo que está acontecendo ao meu redor. O fruto do Espírito da alegria, ele não está gerado ao meu estado emocional. Não está gerado naquilo que eu estou sentindo naquele momento. Mas sim em quem eu creio ou como eu creio nesse Jesus. Por isso que ele fala do ânimo, por isso que ele fala da vontade própria, porque quando ele fala tem de bom ânimo, ele está dizendo assim para você assim, cara, eu preciso que você se anime. Irmão, se animar, irmão, não é uma tarefa fácil.
Se animar não é sabe, algo muito comum de a gente fazer. Existe um esforço muito grande no ânimo. Porque imagina só você com uma responsabilidade. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é um dia que a gente precisa arrancar o ânimo da onde dá. Porque segunda-feira a gente levanta e parece que dá o play na nossa semana. Né? Nós temos os nossos horários de trabalho para cumprir, nós temos as nossas tarefas, nós temos as nossas situações sociais para dar conta da nossa vida. Porque os dias passam e essa é a nossa motivação. Nós estamos sempre cumprindo algo. E no ânimo nós precisamos o quê? Mesmo estando cansado, levantar. Porque amanhã é segunda. O estado de ânimo é um mecanismo de que mesmo sem vontade, eu preciso agir. Porque se eu não fizer, não vai ter alguém para aquela situação fazendo por mim. Eu preciso fazer. Eu, às vezes, olho para minha esposa e ela cozinha lá em casa. A gente tem o costume de almoçar. A semana toda, todos nós almoçamos em casa. Só que tem um problema, eu trabalho em Porto Belo. E para vir de Porto Belo para cá, para almoçar, eu vou contar uma história para vocês. É difícil. Porque além de longe, o meu trabalho ele não tem uma questão de horário. Às vezes eu estou em cima de uma reunião fazendo alguma coisa, às vezes eu estou em outra cidade resolvendo, e a única coisa que vem na minha cabeça é a voz da minha mulher dizendo: cara, você tem que estar aqui no almoço porque os teus filhos estão aqui. E eu vou contar uma coisa para vocês, assim, confessar o pecado. Ontem foi a noite da confissão do pecado, hoje parece que vai ser de novo, na quinta, né? A nossa pastora Dionis aqui. E eu confesso para vocês que tem dia que eu não quero vir. Porque tem dia que, se eu olhar para aquilo que eu estou fazendo, tem mais importância do que aquilo que vai ser gerado no almoço lá em casa. E eu vou dizer para mim mesmo: meu Deus, é só um almoço e eu tenho que ir. Só que a voz incomodativa da minha esposa falando no meu ouvido, ela me gera um ânimo tão forte, que eu largo tudo, pego o carro e venho. Eu quero te dizer isso nessa noite para que você entenda o seguinte, assim, ó, muitas vezes o que vai te motivar não traz tanto conforto assim. Muitas vezes o que Deus está usando para motivar a tua vida não vai trazer conforto aos teus ouvidos. Aquilo que está sendo gerado na sua vida não é para a tua destruição, é para te treinar. Se a gente for pedir para o Senhor, né? Quantos já dobraram o joelho e já pediram ao Senhor: Senhor, me dá força? Ele não vai, fazer você cair num tanque radioativo para que você saia de lá um super-herói, não. Mas Ele vai te dar dificuldade suficiente para gerar força em você. É dessa maneira que o Senhor trabalha. Por isso que Tiago vai falar que nós devemos tomar um certo cuidado com as nossas orações. Né? Que a gente não sabe pedir. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Porque pensa comigo agora e você vai lembrar de orações que você está fazendo. Se Deus resolver te abençoar ao pé da letra daquilo que você está vivendo, pensa comigo, você vai dar conta? Você vai suportar? Muitas vezes não. E nós temos um Deus que Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Nós temos um Deus em que, por mais que Ele diga assim, ó, olha, tem de bom ânimo, a segunda fala dele é: eu venci o mundo. Ou seja, eu conheço essa história, eu sei aonde vai dar isso, eu sei aonde vai chegar isso. Se você se animar, eu sei que lá na frente você alcançará o desejo do teu coração. Eu sei que se você começar a entender o que eu quero fazer na tua vida, você vai vencer esse mundo tão cruel. Você está entendendo? Você está comigo? E o fruto do Espírito, ele faz parte disso. O fruto do Espírito, ele faz a parte de estabelecer as coisas do reino de Deus sobre a nossa vida. Por isso que ele começa com o amor. Pastor, como assim? Porque a base, quem é Deus? Quem é Deus? Vamos pensar o seguinte: quem é Deus? Se nós fôssemos dar um nome para Deus, Deus é o amor. Essa é a característica principal de Deus. Nós não conseguimos definir Deus, nós não conseguimos fazer uma anatomia de Deus, deitar Deus numa maca e começar a estudar, não. Tudo que nós sabemos dele é que ele é amor. E é um amor que eu e você não entendemos. E por isso que os frutos do Espírito começam com isso. Por isso que quando eu aceito a Jesus e recebo o Espírito Santo na minha vida, a primeira coisa que é despejada sobre mim é o amor. Por isso que a primeira característica minha e sua, porque nós somos pequenos cristos, amém? Nós estamos aqui copiando o comportamento de Cristo Jesus. Pelo menos é para ser. Então, qual é a primeira qualificação que eu e você precisamos fazer? Praticar o amor. E agora, eu fiquei hoje me indagando, Senhor, por que a alegria é o segundo estágio?
Por que a alegria ela é a segunda palavra, esse gozo, sabe? Vem como segunda palavra nos frutos do Espírito. Eu disse, podia ser fé. Eu até comentei com a minha esposa, eu disse, poxa, depois do amor podia ser fé, né? Porque daí Deus me reveste de amor, a minha fé fica inabalável. Uau, e eu começo, sabe, a querer. Deus não está te treinando para você ser o espadachim do cristianismo, sabe, para ser. Não, cara. A fé, ela está no sexto, lá na sexta palavrinha, por quê? Porque ela precisa ser gerada depois de tudo que estiver organizado dentro de você. E Deus precisa organizar o teu estado de espírito nessa noite. Por isso que esse culto começou falando de estações. Por isso que esse culto nessa noite começou falando, pontuando que você vai passar sim por todas as estações. Por isso que esse dia foi tão espetacular que você pôde sentir todas as estações para poder lembrar de como é o verão, de como é o inverno, de como é a primavera, de como é o outono chuvoso sobre a tua vida. Entendeu? Assim o nosso Deus, quando nós aceitamos Jesus, ele despeja o amor, mas ele começa a colocar cada coisa no seu lugar dentro do teu coração a partir do momento que você aceita ele. E aí, olha só, não importa, porque se a gente for olhar o que o mundo pensa sobre alegria, sobre felicidade, a gente vai pensar da seguinte maneira: no mundo, na verdade, tudo aquilo que nós sentimos é medo, preocupação, angústias, não é verdade? Eu estava, faz muito tempo que eu não assisto TV, tá, gente? E não porque TV é pecado, não tem nada a ver com isso, não. É uma escolha própria. Eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube a gente vai lá, seleciona o que quer ouvir, seleciona o que quer ver, e a Bíblia vai falar que, né, que aquilo que nós vimos, aquilo nós estamos se alimentando daquilo, e a gente tem que ter uma certa preocupação nisso. E eu fico, às vezes, recebo algumas pessoas para conversar, e essas pessoas, elas chegam em mim cheias de medo, irmão, apavorada. Esses dias eu fui atender uma certa pessoa e ela foi relatar algumas coisas, e eu disse, meu Deus do céu, onde é que essa pessoa está vendo isso tudo? Que eu não estava vendo o mundo dessa forma. A irmã estava pirando, sabe, porque estava acontecendo umas coisas muito loucas no mundo. Eu disse, meu Deus do céu. Daí eu fui perguntar para ela como é que estava a vida, como é que estava a situação. Fui tentar entender de onde que aquelas informações estão. Quando as nossas informações, as bases das nossas informações, não é a palavra do Senhor, não é, sabe, aquilo que Deus tem para a minha vida, mas sim aquilo que está dominando esse sistema lá fora, a minha vida começa a ficar cheia de medos e preocupações. Eu tenho que começar a entender do que eu estou me alimentando. Qual é o alimento que eu trago para o meu coração? Será que realmente eu entendo que o Deus que eu sirvo, que eu proclamo, que eu falo, aquele que foi capaz de dar o seu filho para morrer por mim, será que é ele que está governando a minha vida? Será que é ele que está regendo a minha vida? Ou são as más notícias? Ou são o mundo aí fora? Porque a Bíblia vai falar que o mundo jaz do maligno. Aí muito crente começa a pegar esse texto e começa a dizer assim, então eu não vou fazer nada, não vou participar de uma votação, eu não vou fazer nada porque o mundo já... Não, irmão, o mundo que a Bíblia está relacionando é o sistema. E o sistema sim é corrupto. Sim, o sistema ele é pecaminoso. Sim, o sistema é todo perturbado. Mas se eu e você, em nome de Jesus, entendermos que o Senhor nos colocou aqui para governar sobre todas as coisas vão começar a mudar sobre a nossa vida. O ruim é que a igreja do Senhor hoje, e quando eu falo de igreja do Senhor, eu não estou falando desse templo aqui não, estou falando de mim e de você. O ruim é que a igreja do Senhor hoje não se posiciona. A igreja do Senhor hoje, sabe, ela fica com medo, preocupada, desanimada, não entende o fruto do Espírito, da alegria dentro do seu coração e corrobora, ou seja, colabora para aquilo que está acontecendo lá fora. E às vezes você vê, sabe, pessoas que estão dentro da igreja, recebendo uma palavra, sendo orientada, sabe, com medo. Ai, agora vai acontecer, agora vai explodir tudo. Ai, agora vai fechar. Ai, agora vai morrer. Ai, agora vai... Irmão, você não confia no teu Deus? Eu vou piorar um pouco a situação. Não é mais nem questão de confiança. Se realmente acontecer isso, você está com medo para o que vai acontecer com a tua vida? O fruto do Espírito da alegria me traz certeza, meu irmão, das coisas que precisam acontecer. O fruto do Espírito da alegria, ela me traz convicção daquilo que Deus é sobre a minha vida. E não importa se está dando certo ou se está dando errado, a alegria ela é constante dentro do meu coração, porque eu creio que Deus está no controle de tudo.
Não está mais ligado à felicidade, a um estado emocional. Não está ligado mais a se vai dar certo ou se não vai dar certo. Não está mais ligado se as coisas que eu estou produzindo ao meu redor estão, sendo positivas para mim. Não está mais ligado a isso. A felicidade não é a mesma coisa do que a alegria. E o fruto do Espírito não é felicidade. O fruto do Espírito é alegria. Você está entendendo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Alegria, segundo a Bíblia, é o preenchimento do nosso estado espiritual, não emocional. É um estado alegre. Abre para mim João 15:11, por favor. Abre aí rapidinho, nós vamos ler esse texto aqui. E eu gosto muito desse versículo. Porque muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, 15:11 de João. Nós estamos aqui na casa do Senhor e nós esquecemos alguns detalhes. Nós vemos aqui e as canções são bonitas. Os louvores começam a trazer emoções no nosso coração e não tem problema sentir emoções. Glória a Deus, amém? Não é sobre isso que eu estou falando. É bom demais se emocionar, é bom demais rolar uma lágrima no rosto. É bom demais você ficar, cheio de felicidade dentro de você, dizer um glória a Deus, um aleluia. É bom demais você chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. É bom demais isso tudo. Só que nós somos enraizados em algo, nós viemos de algo, nós temos, nós temos uma ligação, nós não estamos aqui por acaso. E olha só o que fala em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e serás feito. Aí você olha esse texto isolado e você vai dizer assim, poxa, então tudo que eu vou sair daqui da igreja agora pedir, e se eu pedir em nome de Jesus, no outro dia vai estar aparecendo na minha casa? Ah, Senhor, então eu quero um carro novo. Mas nem lembra da palavra ânimo que eu falei? Lembra da situação do ânimo? Mas você fica em casa. Você quer uma bênção, mas você não cria ânimo para correr atrás dela. Você acha que é só um instrumento sobrenatural sobre a tua vida. Por isso que quando nós falamos de fruto, nós não falamos de sentimento. Quando nós falamos de fruto, nós falamos de algo que está dentro de nós, que foi colocado pelo Espírito Santo. E aí sim, se eu entender que se eu estiver se eu estiver nele, e as palavras dele estiverem em mim, ou seja, se eu estiver compreendendo aquilo que ele está falando para mim, se eu estiver fazendo tudo aquilo que ele está falando em mim, aqui as palavras dele estiverem recheadas no meu coração, tudo aquilo que eu quiser vai ser feito. Sabe por quê? Porque eu estarei sendo direcionado pela vontade dele. Não será mais a minha vontade, não será mais o gozo da felicidade que eu tanto procuro no meio das coisas, porque isso não é alegria, isso é prazer, e o que o mundo tem gerado nas pessoas é o prazer. E o prazer, meu irmão, não tem nada a ver com alegria. O prazer, na verdade, é uma bomba hormonal que sai no nosso cérebro, traz aquele momento ali de felicidade e logo acaba. Mas quantos de nós estamos dia após dia procurando prazer e não alegria? É um momento em que a igreja ela precisa ser despertada, irmão. Nós não estamos nessa noite aqui simplesmente para nos reunir. Nós estamos aqui para receber uma palavra, para avivar o nosso coração. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é mudança de hábito, mudança de vida. Entendeu? Eu quero que você saia nessa noite aqui avivado, não procurando os prazeres que o mundo possa te oferecer, que as coisas podem te oferecer, mas que você entenda que aos pés dele, se você estiver ligado nele e a palavra dele estiver em você, vai ser gerada uma alegria e ela nunca mais vai sair da tua vida. Amém? Essa é a ideia de Cristo para nós. Se nós estivermos nele, ele estiver em nós, as palavras dele estiverem em nós, tudo aquilo que eu pedir. Por quê? Porque uma pessoa orientada, ela pede a coisa certa. Vocês lembram que eu falei sobre a oração? Que às vezes a gente não recebe por quê? Pede errado. Uma pessoa que tem a palavra do Senhor no seu coração, ela está bem orientada. E uma pessoa bem orientada, ela não sai pedindo bobagem. Ela não sai falando qualquer coisa. Ela recebe um direcionamento do Senhor e ela sabe o que Deus quer na vida dela. Porque nós falamos sobre propósito aqui. Né? Na quinta-feira nós temos o nosso culto do propósito, e falar sobre propósito, às vezes a pessoa fica assim, nossa, meu propósito é ir para as nações.
O meu propósito, Deus me chamou para eu ir para Orlando, lá pregar o evangelho. Amém, glória a Deus por isso, pela tua vida. Mas a minha pergunta é, você está se preparando para ir lá? Não, agora o meu propósito, que o Senhor usou o profeta lá e falou no meu coração, que eu vou para os Estados Unidos. O camarada não tem nem passaporte. Ele está sendo animado para ir para lá? Não estou falando que Deus não possa fazer isso na tua vida, não é sobre isso. Ele tem todo o poder, irmão, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele tiver que te levar para lá, ele vai. Só que você precisa entender. Se as palavras dele estiverem em vós, se as palavras dele estiverem em vós, se as palavras dele estiverem em vocês, vocês vão entender o que é preciso fazer para que isso se cumpra na sua vida. Não dá mais para ficar chorando engano. Você está entendendo nessa noite? E o fruto do Espírito Santo da alegria, ele vai trazer esse entendimento para você. Ele não vai te transformar num cara que fica só. Não. Ele te torna um cara que pensa, ele te torna um cara que raciocina, ele traz uma metanoia na tua mente, ao modo de que mesmo quando tudo parecer que não dá certo, você vai olhar e dizer, eu tenho uma promessa em Deus, e não importa a estação que eu estou vivendo, eu acredito que vai se cumprir, porque essa é a alegria do meu coração, porque eu entendo quem Deus é. Está ruim, porque ele está treinando. Está difícil, é porque ele está fazendo você entender o processo. Existe um processo para as coisas. Pensa só comigo, a dificuldade que Pedro, a última vez que eu ministrei, eu falei sobre Pedro, o momento em que ele sai do barco. Cara, vamos pensar a verdade. Os caras estavam no meio, vocês conhecem o texto, amém? Glória a Deus. Pedro no meio da tempestade, né? Os discípulos estavam ali no barquinho, o mar se levanta, né? Só parafraseando para você se recordar daquilo que eu estou falando. Aí os discípulos olham e eles veem o quê? É um fantasma. Muitas vezes a gente vai olhar para a situação que está passando e a gente vai dizer, cara, só pode ser um fantasma sobre a minha vida. Eu não estou vendo Deus, cara, eu não vejo Jesus, cara. Não pode ser de Deus esse negócio que está acontecendo sobre mim. Não pode. Há tanto tempo já eu passando por essa situação, não pode. Isso só pode ser obra, não, irmão. Se lembre de uma coisa, até Satanás trabalha para Deus. Você está entendendo? Até Satanás trabalha para Deus. E aí Pedro, ele olha, não, eu acho que não é. Aí chegou mais perto, é tu, Senhor. Se é tu, deixa eu ir contigo. Cara, isso é ter bom ânimo, você está entendendo? Isso é ter bom ânimo, é acreditar. Não, se é o Senhor que está fazendo na minha vida, eu vou colocar o pé para fora do barco. Se é o Senhor que está fazendo isso na minha vida, eu saio para fora, eu acredito. Irmão, é só para maluco acreditar que você vai andar sobre as águas. Não é, sabe? E a Bíblia vai falar que tudo isso para o mundo é loucura. Mas para nós é poder de Deus. É isso que a Bíblia fala. E aí, de novo, se as palavras dele estiverem em vós, você está entendendo? O fruto da alegria, ele precisa estar carimbado em você. O fruto da alegria, ele precisa estar não só estampado, ele precisa estar preenchendo o teu coração. E nenhuma notícia mal vai te arrancar ele. Eu me lembro que quando começou a pandemia e fechou tudo, meu Deus do céu, quão desesperado a gente ficou. Porque quando a gente fala de alegria, você acha assim, escutando o que eu estou falando essa noite, pronto, o pastor não fica com medo. O pastor é o bonzão da história e pronto. Não fica inseguro. Não, irmão, fico. Sinto medo? Sinto. Sinto desânimo? Sinto. Tem dia que não está dando tudo certo? Tem. Só que é um tempo. Você está entendendo? A deficiência que nós temos muitas vezes vivido nesse momento é que as pessoas permanecem nesse estado psicológico, nesse estado físico, entende? As pessoas permanecem no medo, elas permanecem desanimadas, elas permanecem desanimadas, elas permanecem. Continuidade. Isso não é fruto do Espírito. Se eu dou continuidade naquilo que Deus nunca deixou para mim, de onde é que está vindo essa informação? Em quem eu estou enraizado? E aí eu vou ler de novo para vocês, João 15:7, que diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Se as palavras dele estiverem em vós e vós estiverem, acabou. Precisa, eu não vou não, peraí, no mundo tereis aflições, vírgula, aí a historinha do bom ânimo de novo, tenha bom ânimo, aí a informação de Jesus para vocês, eu venci o mundo, e aí João 15:7 para você,
Se você estiver naquele que venceu o mundo, meu irmão, e as palavras daquele que venceu o mundo estiverem em vós, pede, cara. Bota a prova. Começa a olhar diferente para as situações que você está vivendo. Eu quero ler com vocês João também 16, 22, que vai falar assim, ó. Capítulo 16, verso 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirar. Vou ler de novo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza. Então isso é o próprio Jesus falando que vai ter momentos que nós vamos passar sim pelos momentos de tristeza. Que vai ter momentos da nossa vida em que tudo aquilo que parece que eu leio, que eu recebo de ministração, que eu recebo de palavra, tudo aquilo que eu recebo em oração, tudo aquilo que é profetizado sobre a minha vida, tudo aquilo que é liberado na minha vida, parece que não faz sentido. Porque a minha realidade não condiz com aquilo que está sendo proferido sobre a minha vida. E aí vem o estado em que eu acredito, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas que se esperam. Cara, não ver é nada fazer sentido, entendeu? Não ver é olhar para o mar e não ver nenhum fantasma de Jesus. O não ver é não ter nenhuma hipótese que aquilo será, que aquilo acontecerá sobre a minha vida. Ter fé não é algo assim, não, peraí, eu estou vendo lá no final que aquilo pode ser o Senhor. Cara, isso já não é mais fé, isso eu já estou vendo, já tenho uma prova daquilo que está acontecendo sobre a minha vida. Agora, a fé em que está baseada na palavra de Deus é aquela que é o firme fundamento das coisas que não se vê, não tem esperança, não tem condições, não tem como acontecer. Mas se eu estiver na palavra do Senhor, eu estiver firmado nessa palavra, e essa palavra estiver em mim, e eu acreditar, tendo ânimo, vai acontecer. Você está entendendo nessa noite? É isso que o Senhor quer formar no nosso coração. Nós somos um exército de Cristo. E para que serve um exército, irmão? Para lutar. Mas como é que você vai lutar desanimado? Como é que você vai lutar se você não consegue nem ter ânimo para levantar da sua cama? Como é que você vai falar de Jesus, sendo que tudo que você vê são fantasmas na sua frente? Como é que você vai falar de um Cristo que vive e que reina e que governa, se você não acredita, se você não tem esse estado, sabe, no teu coração, você não está desfrutando desse fruto? Porque entendam uma coisa, o fruto é do Espírito, ou seja, é produzido no Espírito Santo e dado para você. Quem desfruta é você. E a nossa ideia muitas vezes é pegar essa fruta e só colocar numa fruteira. Fruta é para ser colocada em fruteira ou é para usufruir? Você está entendendo? Às vezes nós estamos fazendo um mecanismo errado. O ânimo é para quem o Senhor tem que me animar. Não, o ânimo é para mim gerar. É uma ferramenta minha, uma espontaneidade minha. É eu que tenho que acreditar. O fruto do Espírito, para que é? Para deixar bonitinho lá, para as pessoas olharem para o pastor Mike e dizer: ai, como o pastor Mike é um crente bonitinho, tem tudo certinho no lugar. Não, o fruto do Espírito é para que eu viva, é para que eu me alimenta, é para que eu gere nele, pegue nele os nutrientes necessários para mim se levantar nele todos os dias. Você está entendendo nessa noite? Você precisa raciocinar sobre isso, pensar sobre isso. Por isso que a Bíblia vai falar que o nosso culto é um culto racional. Romanos 12. Ele precisa produzir em nós um pensamento em Cristo Jesus, sabe? Ele precisa gerar no nosso coração, e por isso que nós oramos nessa noite, para que o teu coração esteja preparado. Ele precisa gerar um campo, sabe, para essas coisas serem gravadas no teu coração. Por quê? Porque a tempestade, ela vai vir, pode ter certeza que ela vai vir. Porque a palavra do Senhor, ele vai falar assim, ó: se você entrar no fogo, ele não vai fazer o quê? Te queimar. Mas não está dizendo que você não vai entrar no fogo. Muitas vezes o que nós queremos é se livrar dessas coisas, e não é sobre isso que Deus, sabe, quer fazer sobre nós. Ele vai deixar você passar, vai. Só que ele vai estar com você, cara. Isso não vai te atingir ao modo de te destruir. A Bíblia vai falar que se nós entrarmos, sabe, nas águas e elas nos submergir, ou seja, elas nos engolir, nós ficarmos debaixo dessa água, ela não vai se afogar, ela não vai nos trazer afogamento.
Não é que você não passará por esse lugar, sabe, de ficar ao ponto de estar sem ar. Não, não é sobre isso. Mas é que em toda situação, Ele vai estar com você. É nisso que nós precisamos acreditar. É nisso que nós precisamos ter. E aí sim, quando tudo disser que não, você está, glória a Deus e aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que as coisas estão tudo na mão dele. E não importa o que parece ser, Ele é na minha vida. Aí você coloca o pé para fora do barco. Aí você sai. E a galera, às vezes, que está junto contigo, por mais que conheça Jesus, conheça que você é louco, rapaz. Olha a tempestade. Se nós estamos dentro do barco e já estamos em perigo, você está colocando o pé para fora e você está olhando. Eu não quero nem saber, cara, o que você pensa. Eu sei quem é Ele. Eu sei quem é Deus. Eu tenho os frutos dele gravados no meu coração. Então, por isso eu saio. Por isso eu vivo o sobrenatural. E aí as coisas começam a acontecer na tua vida. Só que a gente entende que assim, ó, pastor, então tá, peraí. O senhor está pregando essa noite, eu entendi tudo que o senhor pregou, eu vou sair daqui agora, uau, vou voar, uau, vai acontecer. A Bíblia fala que Pedro deu alguns passos. Aí a Bíblia fala que Pedro, ele faz uma coisa que eu e você fizemos muitas vezes. A Bíblia fala que ele tirou os olhos de Jesus. Pastor, como é que eu tiro os olhos de Jesus? Quando você nega a fé. Pastor, quando é que eu tiro os olhos de Jesus? Quando você não fala do amor dele para aquele necessitado que está chegando a você. Pastor, quando é que eu tiro os olhos de Jesus? Quando chega alguém triste ao seu lado e você não é capaz de expressar a alegria que é fruto do Espírito para essa pessoa. Quando você coloca os seus problemas maiores do que as dificuldades daquele que Deus está mandando para o teu lado. Por quê? Porque você acha muitas vezes que a responsabilidade de pregar o evangelho está só sobre esse altar, e não. Você foi chamado para estabelecer o reino dele na terra. O que significa isso? Reino não é, sabe, sobre um lugar, mas é sobre uma pessoa. É dizer que o governo de Deus está sobre você, e você sendo governado por esse governo, você manifesta ele para as pessoas. Quantas vezes você não tem feito isso? Quantas vezes pessoas chegam do teu lado, sabe, encarecidas de medo, encarecidas de preocupações, e começam a te contaminar com os medos deles. E você diz, meu Deus, o mundo está uma porcaria mesmo, né? Meu Deus do céu. E você começa desde dar uma palavra salvífica para essa pessoa, você começa a entrar na onda dela e também reclamar de tudo aquilo que está vivendo. Isso é tirar os olhos de Jesus. Isso é deixar de olhar para Ele. E aí a Bíblia fala que quando Ele tira os olhos de Jesus, as coisas começam a acontecer de maneira que não estavam acontecendo. Porque a Bíblia fala que Ele botou o pé para fora e caminhou sobre as águas. Tirou os olhos de Jesus, e o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para as ondas, e a Bíblia vai falar que ele estava olhando para as ondas, as fortes ondas. Ele estava olhando para aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Sabe o que ele estava olhando? Para as estações. Sabe, ele estava olhando para o inverno. Ele disse, meu Deus, o céu, estou de blusa curta, cara, e está frio. Esse momento que eu estou passando, eu não vou dar conta, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir, eu não consigo mais encontrar felicidade nesse momento em que eu estou vivendo. Quem disse que é para você ser feliz nesse momento? É para você buscar alegria no Senhor, porque a alegria, ela é a nossa força. E se você precisa ter força para passar nesse momento, você precisa ter a alegria do Espírito Santo. Você está entendendo nessa noite? É disso que nós falamos. Porque se você tiver isso convicto no teu coração, nada ao teu redor fará você afundar. A Bíblia fala que quando ele gritar por Jesus, e eu gosto muito dessa expressão, porque a gente passa por ela e não presta atenção. Eu grito para quem está longe ou para quem está perto? Eu grito para quem está longe. Sabe qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia vai falar, e Jesus estendendo a sua mão. Eu estendo a mão para quem está longe ou para quem está perto? Você está entendendo? O desespero do teu momento pode fazer você entender que Deus está longe de você.
o desespero do momento, o medo da situação em que você está vivendo, você pode olhar para tudo isso e dizer assim: meu Deus do céu, cadê você? E Ele está ao seu lado, pronto para lhe ajudar, para tirar você dessa situação. Por isso, João 15:7 vai falar: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedires, tudo que pedires, tudo que pedires. Você está entendendo? Você pode dar um aleluia nessa noite? Você pode glorificar ao nome do Senhor? E coisas que a gente não fala, eu quero encerrar. Coisas que a gente não fala é que Pedro, ele não foi só ao encontro de Jesus. Pega isso na tua mente. Grava isso no teu coração nessa noite. Ele afundou. Ele gritou. Jesus estende a sua mão. Levanta ele. Uau! Só isso é um ato de vitória de nós, sabe? Glorificar de pé, dançar na presença do Espírito Santo, gravar essa palavra no coração e jamais ter problemas nenhum. Mas não foi só isso. A Bíblia fala que eles caminharam para o barco. Tem muita gente que acha que só vai, cara, para Jesus. Não, cara. Para Jesus tem uma ida e tem uma volta. Você está entendendo? Tem um caminho a percorrer, porque depois de você experimentar, pegar na mão dele, sabe? E sair do teu estado psicológico que você se encontra nesse momento, entregar o teu coração a ele, você andará sobre as águas novamente com ele, e nada mais será igual. Não vai ter mar bravo, não vai ter situação, não vai ter, sabe, estação que vai mais contaminar a tua fé, porque você estará vivendo o milagre de Deus todos os dias. Glória a Deus pela tua vida. Você entende isso nessa noite? Você consegue nessa noite olhar para tudo aquilo que você está vivendo e dizer assim: cara, eu não sei, mas nessa noite eu preciso ativar um negócio dentro do meu coração. Pastor, o que é que eu preciso ativar? Eu preciso ativar o bom ânimo. Eu preciso sim levantar agora o bom ânimo na minha vida e dizer: olha, esse Jesus, a essa fé, a essa alegria, a esse fruto do Espírito, por favor, marque a minha vida, para que quando eu entenda tudo isso, eu nunca mais caminhe sozinho. Amém? Glória a Deus.